Boa tarde, meus queridos irmãos. Queremos agradecer ao Senhor Deus pela vida, proteção e saúde que nos tem concedido todos os dias e agradecermos a Deus por esta oportunidade nobre que nos concede de estarmos conectados através desta plataforma virtual. Agradecer a vossa disponibilidade, não é? E o vosso tempo de pelo menos acessarem a esta plataforma e verem este vídeo. Nós hoje vamos falar de um tópico muito importante. Este tópico é tópico de urgência e de emergência e de pregar o Evangelho. Este é o tema da nossa lição hoje. Antes de começarmos com a nossa lição, convido a todos vocês, para quem puder, de lá onde estiver, inclinar o seu rosto para orarmos. Vamos orar? Senhor Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos, Pai, por este privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos conectados através desta plataforma. Quero, Senhor Jesus Cristo, solicitar a sua presença neste momento, para que tudo que for apresentado aqui como lição da sua parte seja compreendido pelos seus filhos. Por favor, Deus, que esta mensagem tenha parte na vida de cada um dos meus irmãos que me assistem, de lá onde estiver. Alguns através do seu telefone, outros através do seu computador e outros através dos outros meios. Por favor, Deus, esteja conosco e estenda a tua mão poderosa sobre nós, que nos motive a pregar sempre a sua palavra. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus queridos amigos, como eu estava a dizer, nós vamos falar a respeito da pregação do Evangelho. Por que falar acerca deste tópico? Recordam-se, queridos irmãos, que em muitos dos meus vídeos que tenho passado aqui na plataforma, muitas vezes eu enfatizo a questão da pregação do Evangelho, que deve ser feita pelos filhos de Deus neste caso. Por que é importante pregar o Evangelho? Primeiro, porque a Bíblia, no livro de Mateus capítulo 24, apresenta a questão da pregação do Evangelho como sendo o último sinal que será visto a nível de todo o mundo, num tempo em que muitos, se calhar, não esperam. Então, por isso é muito importante enfatizar a questão da pregação do Evangelho. Por quê? Porque é uma mensagem de emergência, onde Deus convida todos os seus filhos para se disporem para irem anunciar a palavra de Deus. E de todos aqueles que talvez, de certa forma, podem estar a me contemplar através desta plataforma e que têm vontade e desejo de pregar o Evangelho, só que não sabem qual é a verdade que devem pregar. Então, é por isso que eu tenho estado aqui a enfatizar a questão da pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho. O livro de Isaías, se formos a ler, o livro de Isaías, o profeta Isaías, todo o seu livro, todos os capítulos que estão lá, têm sido vistos como sendo um resumo de toda a palavra de Deus. Ou por outra, tem sido visto como sendo a Bíblia apenas num único livro. Primeiro porque o livro de Isaías possui 66 capítulos e a Bíblia Sagrada possui 66 livros. E em cada um dos capítulos aborda-se a respeito de muita coisa que também é descrita na Bíblia. Aborda-se a respeito do povo de Israel, aborda-se a respeito da vida, não é? Do nascimento, crescimento, vida de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo é abordada lá no livro de Isaías. Também aborda-se lá a respeito do reino que nós vamos ter que herdar. Lá se aborda no livro de Isaías. Em todos os capítulos de Isaías nós encontramos isto. Havíamos esquecido de um ponto. Também aborda-se acerca da queda de Lúcifer, o anjo que era de luz e depois passou a ser um anjo das trevas, poderíamos assim dizer. Mas a pregação do Evangelho é o tópico da nossa lição. As outras lições poderíamos abordar a respeito do que estávamos aqui a apresentar de forma tão sintética. Então, o livro de Isaías, eu vou ler aqui, o livro de Isaías, capítulo 58, só para entendermos que este assunto não só se fala no livro de Mateus, capítulo 24, tanto como no livro de Romanos, não só se fala lá, mas também fala-se no livro de Isaías, capítulo 58, e mais outros capítulos que depois poderei apresentar. A palavra de Deus diz o seguinte: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Uau, que lindo verso! Deus convida todos os seus filhos, aqueles que são porta-vozes da sua palavra, a poderem clamar em alta voz a respeito da transgressão do seu povo. Vede, no mundo em que vivemos, existem muitas pessoas que são filhas e filhos de Deus. E estas pessoas não sabem o que podem fazer, o que fazerem. Mas
aqueles que são servos de Deus são solicitados aqui para poderem clamar em alta voz, apontando a transgressão do povo, do seu povo neste caso. Então, como é que isto acontece? Há quem, por exemplo, pode se perguntar: qual é esta transgressão que o povo de Deus tem cometido? O que é isto de transgressão? O livro de 1 de João, capítulo 3, no verso 4, a palavra de Deus diz: transgressão, ou então, a transgressão da lei de Deus é pecado. Ou então, aquele que transgride a lei de Deus comete pecado. E pecado é transgressão da lei de Deus. Vede, muitas coisas que as pessoas fazem, como adultério, como roubar, como mentir, como transgredir o sábado, por exemplo, isto é o fruto do pecado, não é? E a transgressão da lei de Deus corresponde a pecado. Então é importante nós sabermos aqui que existem muitas coisas que são caracterizadas como sendo transgressão da palavra da lei de Deus, então que é visto como sendo pecado. A palavra de Deus apresenta-nos Deus como juiz, Jesus como advogado, Satanás como nosso acusador e a própria Bíblia como o livro da lei, o livro que o Senhor Deus utiliza para julgar o povo. E Deus chama os seus filhos a poderem apontar ao seu povo a sua transgressão. E depois de apontar, o que este servo deverá fazer? Deverá mostrar ao povo qual decisão deverá tomar. Isto é, mostrar ao povo que Jesus Cristo é que perdoa os pecados, Jesus Cristo é que salva, Jesus Cristo é que livra o pecador do seu pecado. Então é importante que isso seja feito. Por isso o nosso tópico tem como tema: e de pregar o Evangelho. Evangelho são as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Boas novas é o próprio Jesus Cristo acerca da sua vinda, não é a primeira vinda, como diz o livro de Hebreus capítulo 9, no verso 28, capítulo 9, no verso 28, a palavra de Deus diz o seguinte: assim como ele veio pela primeira vez. Não, mas fala, vou cortar essa parte. A Bíblia diz: assim como ele veio pela primeira vez, virá pela segunda vez para buscar a todos aqueles que esperam para a salvação. Então, o livro de Hebreus mostra-nos aqui que Jesus Cristo, além desta segunda vinda que nós já temos ouvido quase todos os dias e sempre, ele virá pela segunda vez. Que maravilha é esta! Quando veio pela primeira vez, ele morreu na cruz do Calvário para tirar o pecado de muitos, não é? Para tirar o pecado de quase todo o planeta. Hoje, não importa se você é ladrão, se você é adúltero, se você mata, se você furta, não é? Como eu já estava a dizer aqui, se você é ladrão, se você comete outros tipos de pecados, não importa o que você tenha feito. O livro de Isaías diz: ou então o Senhor Deus chama-te do jeito que está, porque Deus é que tem o poder de transformar a sua vida, porque pode estar a praticar essas obras enquanto o seu coração quer voltar ou quer se voltar a Jesus. Então o convite do Senhor Deus é que possamos nos aproximar a Ele para poder nos perdoar. Então nós precisamos de invocar o nome do Senhor Deus, porque o invocar o nome do Senhor Deus vai resultar na nossa própria salvação. E como é que isto deverá acontecer? É através da pregação do Evangelho. Jesus Cristo a voltar pela segunda vez. E é importante nós sabermos que precisamos de tomar parte com Cristo. Vou ler um outro texto aqui no livro de Isaías, capítulo 49, no verso 1. Vou ler muitas vezes os primeiros textos. O verso 1 do livro 40 de Isaías, capítulo 49, diz o seguinte: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção do meu nome. Isaías está a apresentar aqui o seu chamado. Pode ser este o momento em que o Senhor Deus também te chama para fazeres parte da sua missão, de pregar o Evangelho, de levar a mensagem a muitos, de ir advertir ao mundo que o povo precisa de voltar o seu olhar para Cristo, porque o julgamento de todo o mundo está a ser realizado neste momento. Deus neste momento está à procura de todos aqueles que são seus filhos, fiéis às suas orientações. Está lá a colocar o seu selo, que é o sábado do céu, o sábado divino, o sábado memorial da criação. Algumas pessoas têm tentado forçar este dia para um outro dia, têm tentado forçar, levar ou chamar a atenção das pessoas para o que não é sábado, não é? Então Deus está a chamar os seus filhos para poderem advertir ao mundo, para evitar ter o selo da besta, para mostrar ao povo
que a Babilônia já teve a sua queda. Então é importante que nós possamos prestar atenção para isto. O povo é chamado a voltar a se olhar para Cristo. Eu vou ler ainda outro texto aqui no livro de Isaías. A minha lição, ou então esta lição está mais voltada para o livro de Isaías, mas depois vamos mencionar aqui o livro de Mateus. Isaías capítulo 52, no verso 7 a 8, a palavra de Deus diz daqueles que pregam a sua palavra, aqueles que pregam o evangelho. Quão maravilhosos são os pés daqueles que pregam o evangelho. Em outras palavras, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. No verso 8, eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Uau, que maravilha o Senhor Deus nos apresenta através dos seus textos. Deus chama todos aqueles que querem para se engajar nesta missão de pregar o seu evangelho. E o Senhor Deus elogia todos aqueles que pregam o evangelho. Há quem algumas vezes tem dito, se calhar, eu não tenho sentido a presença de Deus, não tenho visto Deus a se manifestar na minha vida. Será que Deus mesmo tem me ouvido? Uma das formas para você sentir a presença de Deus é ir mostrar ao povo acerca da verdade de Deus. Ir mostrar ao povo, ou ir a mostrar, claro, a verdade de Deus, porque a palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, no verso 32, diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Amigos, o povo de Deus, os evangelistas, aqueles que pregam a palavra de Deus, são chamados a mostrar a verdade ao mundo. Não são chamados a desviarem a atenção dos filhos de Deus. Não são chamados a desviarem a atenção dos filhos de Deus do foco que é Jesus Cristo. Nós somos chamados a irmos chamar a atenção às pessoas a respeito da vinda de Jesus Cristo, mostrar ao mundo que o juízo de Deus já começou e brevemente a porta da graça se vai fechar. Vou ler ainda outro texto aqui no livro de Isaías, capítulo 56, no verso 1. 56, o verso 1 diz o seguinte: assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Guardai o juízo. E o que é que vocês devem fazer a seguir? Fazer a justiça. Todos nós somos chamados a fazer a justiça. E o povo de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus, são chamados a irem exortar o mundo a respeito da justiça de Cristo. Algumas pessoas no mundo dizem, porque nós vivemos num mundo corrupto, vivemos num mundo de injustiça, por isso nós fazemos isto. Nós vivemos num mundo já transformado, num mundo que está a viver à margem da lei, por isso que nós vivemos desta maneira e fazemos aquilo. Queridos irmãos, não existe nada eterno. Se Jesus Cristo te chama a você praticar a justiça, é porque Ele quer te salvar. Ele quer que você viva da melhor forma, viva de forma justa. Por quê? A porta da graça, quando se fechar, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, queria dizer, não haverá oportunidade de você poder voltar a se arrepender. Se você puder praticar uma justiça hoje, pratique já. Não espere um tempo extra. Não existe um tempo mais adiante. Não pode adiar a sua salvação. Não pode adiar o seu perdão. O dia do perdão, o dia da salvação é hoje. Então, se você ouvir a voz de Cristo, neste momento, não endureça o seu coração, mude o seu coração. O chamado de Deus é certo e é para si, para que você possa mudar o seu estilo de vida. Nós temos visto muitas vezes atos de corrupção em muitos departamentos. Nós encontramos atos de corrupção no departamento de justiça. Nós encontramos atos de corrupção mesmo no Ministério da Educação. Hoje em dia, algumas pessoas, para terem vaga depois de estudarem, quer seja a pessoa se formou para o nível inicial, não é, o nível básico, vai à busca de um emprego, qualquer departamento, ao dever sempre que para poder obter emprego, você deve pagar alguma coisa, deve corromper alguma coisa. Mas a minha advertência, o meu apelo a vocês, meus queridos irmãos, ninguém deve ser envolvido no ato de corrupção. Porque vem um tempo em que não haverá perdão para esse tipo de prática. Aquele que já vinha cometendo esse tipo de ato, talvez porque faz parte de um grupo e esse grupo obriga que você faça essas coisas. E quando você decidir deixar de fazer essas coisas, vão te perseguir. Se você puder sair, saia. Não tenha medo, porque aqueles vão te perseguir ou aqueles vão fazer isto. No departamento dos alfandegários, por exemplo,
Nós temos ouvido várias vezes atos de corrupção de forma voraz. Acontece de forma natural. Em muitos ministérios acontece isto, mas o Senhor Deus chama o seu povo a praticar a justiça. Existem filhos e filhas de Deus que fazem parte desses departamentos e que se calhar já vinham praticando isto. Deus chama a vocês, meus queridos amigos, a praticarem a justiça. Vou ainda continuar aqui a ler no capítulo 55, no verso 6 a 7. 6 diz o seguinte, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No verso 7. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se por acaso você já vinha praticando esses atos, e é esse apelo que eu já estava a fazer, torne o seu olhar, o seu rosto, volte-se para Deus, porque atos de injustiça não agradam a Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 11, quando o Senhor Deus clamar, quando o Senhor Deus dar o último apelo, aquele que era injusto, que praticava impiedade, não terá como se arrepender, não terá oportunidade para ele ser perdoado. O tempo do perdão é hoje, por isso que cada um deve aproveitar o dia de hoje. Nós já estamos a chegar ao fim da nossa lição. Vou aqui ler alguns textos para os meus queridos irmãos ali em casa, só para verem por que o Senhor Deus nos chama a irmos pregar o Evangelho. É para irmos mostrar ao mundo que precisa de voltar a praticar a justiça. Irmos mostrar ao mundo que o justo, Jesus Cristo, está a voltar. Uau, que alegria saber que Jesus Cristo está a voltar. Não existe mais tempo de nós fazermos muita coisa neste mundo. Não amontou em riqueza, não amontou em muita coisa. Não estou a dizer que você não pode ser rico. Não, se você tiver esta bênção de ser rico, ainda melhor. Pode utilizar os seus recursos para o ministério de Cristo. Hoje, você pode se preocupar e começar a se perguntar: uau, eu não tenho como pregar o Evangelho porque estou confinado. Não tenho como fazer esta missão que Cristo me orienta porque estou a passar por esta e aquela situação. Não, meu irmão, se possuis algum problema que te impede de ir anunciar a palavra de Cristo, o meu apelo é: entregue isso a Jesus. Jesus Cristo vai resolver. Atos de pregar o Evangelho não é simplesmente você sair com a Bíblia e falar com as pessoas, mas esta é a base, o contato direto com as pessoas. Não tenha medo de nenhuma coisa, vá pregar o Evangelho. O que você deve fazer? Pode-se dar o caso que você tenha condições, dinheiro. Você pode pegar no seu dinheiro, compra livros e ofereça às pessoas que estão nas instâncias mais superiores, porque as pessoas que estão lá no topo muitas vezes não ouvem o Evangelho de um pequeno, não consideram isto. Poucos humildes, poucos podem até fazer isto, mas algumas pessoas são muito privatizadas. Por isso que comprar um livro e oferecer a um que está no topo é muito importante. Você está a pregar o Evangelho. Comprar livros e oferecer às pessoas que estão ao teu redor. Isto é muito importante. Tudo que nós possuímos deve ser utilizado para anunciar a palavra de Cristo. Então o livro de Isaías, que eu estava aqui a referir, diz isso, que nós somos chamados a buscar a presença do Senhor enquanto se pode achar. Então o livro de Jeremias mostra aqui, porque algumas pessoas dizem que não, Deus vai destruir o ímpio e Deus quer destruir o ímpio. Não, o Senhor Deus não tem o prazer na morte ou na destruição do ímpio. Por isso que Deus chamou os seus evangelistas, chama os seus filhos como atalaias para irem anunciar o Evangelho, para irem advertir ao mundo a respeito daquilo que há de vir a acontecer, para ir mostrar ao povo que precisa de voltar a Cristo. O livro de Ezequiel, capítulo 33, no verso 7 até 9 diz isso: o Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Poderão ler e complementar esses versos lá em casa. Então, para o evangelista, se calhar pode dizer assim: ah, não, eu quando vou pregar não me ouvem, as pessoas não querem dar ouvidos. Não, irmão, não se preocupe. A coisa mais importante que você precisa de fazer é levar a mensagem e ir advertir ao mundo. Somente isto é o que você precisa de fazer. Não se preocupe se a pessoa ouviu ou não. Não, por mais que seja interessante que você preste atenção para o interesse que a pessoa tem. Mas o livro de Ezequiel, capítulo 2, o livro de Ezequiel, capítulo 2, no verso 5, eu vou proceder aqui à leitura. Capítulo 2, no verso 5, a Bíblia diz assim, vou começar no verso 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração.
Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, ao de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. Amigos, o tópico do profeta. Profeta é aquele que prega o evangelho, é aquele que mostra a justiça de Cristo ao mundo. Profeta não é aquele que prega a prosperidade. Este não é profeta. Profeta somente anuncia a justiça. Então, o mais importante que cada um de vocês deve fazer é levar o evangelho e ir anunciar ao mundo. Então, se as pessoas quiserem ouvir ou não, já não é a sua parte. Esta é a parte desta pessoa, porque o importante é fazer chegar a mensagem. E o Espírito Santo vai trabalhar no coração desta querida alma de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, o chamado de Deus é certo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Alguns têm dito que Deus escolhe as pessoas. Não, as pessoas escolhem se excluir da presença de Deus. Mas Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos participem desta missão de pregar o Evangelho. Com tudo que nós possuímos, com os nossos recursos, com aquilo que nós somos, para mostrarmos a verdade ao mundo. Nós precisamos de ser cartas que quando o homem for a ler, possa contemplar Jesus. E nós, queridos irmãos, como filhos de Deus, precisamos de anunciar e advertir ao mundo a respeito dos seus pecados, das suas transgressões, a respeito daquilo que há de vir a acontecer sobre eles. O livro de Mateus capítulo 24, no verso 14, que é o último verso que eu vou ler aqui, depois do livro de Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, a ordem do mestre é certa. Jesus chamou-nos para que fôssemos pregar o Evangelho, deu-nos como ordem ir anunciar o Evangelho. O livro de Mateus capítulo 24, como eu já havia mencionado anteriormente, apresenta a pregação do Evangelho como o último sinal. Amigos, não fiquem adormecidos. Eu convido a você a participar desta missão de pregar o Evangelho. Já não existe tempo. Faça a sua parte. Porque uma das condições para ser salvo é pregar o Evangelho. Não estou a dizer que simplesmente pelo pregar você será salvo por isso apenas. E você continua a cometer os seus pecados. Não é isso. Porque muitos falam, mas não conseguem viver o que eles falam. A nossa pregação deve ser manifestada até no nosso caráter, no nosso estilo de vida. Por isso que Paulo disse que nós somos cartas lidas. Nós precisamos de ser lidos como servos verdadeiros de Cristo. Aqueles que seguem de verdade a Cristo. Nós não precisamos de ser vistos como falsos. Não, porque existem muitos que utilizam a palavra de Deus para desviarem as pessoas da atenção de Cristo, para desviar as pessoas do foco, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo está a voltar. É importante que cada um de nós se prepare, é importante que cada um de nós possa se envolver na missão da pregação do Evangelho. Por isso, eu irei. E você irá? Pense nisso e tome a sua decisão de ir pregar o Evangelho. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela mensagem que o Senhor fez soar no nosso seio. Peço-te, Senhor Deus, para que possa impelir o coração dos meus irmãos que se encontram ali sentados a me verem através desta plataforma. Quero te pedir uma bênção especial para a vida de cada um que no fundo do seu coração já pulsa ali o teor ou então o senso de ir se engajar na missão de Cristo e pregar o Evangelho. Estamos neste projeto e programa Eu Irei. Pai, pedimos para que o Senhor nos possa orientar e nos acompanhar em tudo que nós formos a fazer para pregarmos a Tua Palavra e apressarmos a Sua vinda. Porque nós sabemos que o Senhor está a voltar e quer nos salvar. Estenda a Tua mão poderosa sobre nós, guarde-nos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus queridos irmãos. Tchau.